sido ajudado, muitos têm sido abençoados com essa forma de trabalho. E eu gostaria de convidar vocês para ficarem de pé, para lermos as Escrituras, em reverência à Santa Palavra de Deus. Eu me sinto feliz na cidade de Porto Feliz, juntamente com vocês. Nós vamos ler em 1 Timóteo, no capítulo 6, eu quero inaugurar esse presente, essa Bíblia bonita, que o pastor Paulo me presenteou hoje. Há alguns nomes eu não vou saber pronunciar, mas vocês vão entender. E eu não trouxe a minha Bíblia, na verdade é essa. Então, se o irmão não tivesse me dado esse presente, eu ia pegar o emprestado de qualquer forma. Eu esqueci a minha em casa. Bem, eu estou muito satisfeito com esse presente, com a Bíblia judaica, e eu vou ter um grande proveito lendo esta Escritura, estudando, fazendo comparações. E quero fazer a primeira leitura agora com vocês em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 11. Você, porém, por ser homem de Deus, fuja dessas coisas. Busque a justiça, a piedade, a fidelidade, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da confiança. Apegue-se à vida eterna, para a qual foi chamado ao testemunhar cabalmente a respeito de sua fé, na presença de muitas testemunhas. Eu o incubo diante de Deus, que dá vida a tudo, e do Messias, Yeshua, é assim mais ou menos o nome? Yeshua, mais ou menos assim. Messias Jesus, o nome em hebraico, Yeshua. Que no testemunho a Pôncio Pilatos também apresentou um testemunho cabal, de obedecer à sua comissão de forma imaculada e irrepreensível até o aparecimento de nosso Senhor, Yeshua, o Messias. Sua manifestação ocorrerá no tempo devido pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único imortal que habita em luz inacessível, que nenhum ser humano viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder eternos. Amém. Amém. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos nesta hora por esse privilégio que temos de estarmos juntos e meditarmos sobre essas coisas tão tremendas a respeito da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude uma vez mais e que seja o grande Espírito Eterno a nos ensinar nesta hora. Que nenhum pensamento humano possa se interpor entre nossa mente e a mente de Cristo. Que haja nesta hora um entrelaçamento entre nós e Ti, Senhor. E que a Tua Palavra tenha livre acesso aos nossos corações nesta hora. Abre a nossa mente como fizeste com os discípulos. E foi só assim que eles conseguiram entender as Escrituras. Nós amamos a Tua Palavra, por isso estamos aqui, porque queremos ouvir a respeito dela e depois viver aquilo que temos ouvido, que temos falado. E quando nós pronunciamos com os nossos lábios, quando nós testificamos e falamos aquilo que Tu já tens dito, e confirmamos que isto é a verdade, o Espírito Santo que tem vindo a nós, através da palavra, que possa usar este canal uma vez mais, para se comunicar conosco. Ó Deus, pelo amor que tens aos Teus filhos, e este amor é estendido a todos aqueles que amam e guardam a Tua Palavra, e esperam a Tua vinda. E através deste amor, por esta palavra que Tu tens estabelecido desde antes da fundação do mundo, Tu tens sempre este canal para se comunicar conosco. E se a fé vem pelo ouvir a Tua Palavra, que nesta hora o Senhor acrescente em nós mais um pouco do Teu conhecimento, mais um pouco da Tua revelação. No nome de Jesus, Teu amado Filho, nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis assentar? Eu gostaria de
aproveitar este tempo com vocês para estudarmos algumas citações da Bíblia Sagrada e também algumas citações da mensagem do profeta de Deus para esse tempo final. E assim, eu achei muito bom ler esta parte que eu acabei de ler aqui da tradução da Bíblia hebraica, pela forma que o tradutor deixou esta parte, que está registrado aqui na carta a Timóteo. Se você leu aí na sua Bíblia, você vai ver que uma das coisas que ele comentou foi sobre o aparecimento. O aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta palavra na Bíblia, em algumas traduções, ela está como epifaneia, como aparição. E eu gostaria de tecer alguns comentários, e eu espero que vocês, como sempre, são ouvintes cuidadosos, porque, pelo que eu tenho visto do irmão Paulo, ele é palestrante, não é, irmão Paulo? Gosta de palestrar com a igreja, e é também o meu jeito. Não sei pular, não sei gritar, mas eu gosto de pulos e gritos, não é? Mas eu não sei pular nem gritar. Eu sei chegar diante das pessoas e ficar tão quieto assim como estou, e apenas falar. Cada um tem seu jeito. Então eu acredito que vamos nos dar bem neste culto, não é? Vamos nos dar bem. Se tão somente ouvirmos, é tudo que nós precisamos. É ouvir e ler. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia. Então, se a sua atenção nesse instante for para ouvir e acompanhar a leitura, estamos na estrada. Estamos na estrada, não é? Irmãos, na Bíblia nós encontramos alguns nomes que, quando são transliterados para o nosso idioma, ou traduzidos para o nosso idioma, às vezes nós não entendemos bem do que está sendo falado. O irmão Brana, ele disse que Deus usou 3 raças para levar adiante o seu plano: os judeus, os gregos e os romanos. Vocês já ouviram, já leram sobre isso nas mensagens. Os romanos com a abertura de estrada através do império, levando adiante, não é, as coisas. Os judeus com a verdadeira religião. Jesus disse: a salvação vem dos judeus, a crença em um único Deus, o Criador dos céus e da terra. E os gregos com uma língua universal, onde cada palavra tem o seu significado, não é? Exato. Então, geralmente, os grandes estudiosos, quando querem entender alguma coisa lá do passado, o significado daquilo, eles vão direto no grego. Então, o irmão Brana, por ser uma pessoa simples, como ele expressa em seus cultos, ele diz que o seu dom, Deus, deu uma forma com a qual ele trabalharia com o povo, e era usando tipos, usando exemplos da natureza, falando sobre as coisas que ele via nas suas calçadas e assim sucessivamente. Ele elogia homens como Billy Graham, Oral Roberts, ou pessoas que sabiam se posicionar diante do povo, que podia palestrar de forma bonita, com bom vocabulário, com boa instrução. Porém, ele não nasceu dessa forma. Ele nasceu do campo, era um Elias rústico, né? Ou um João Batista que veio falando sobre machado, a raiz das árvores e essas coisas todas. Porém, claro, o irmão Brana, ele usou sempre 3 coisas para ensinar as pessoas. Ele disse, como você encontra no livro das Eras, que aquilo estava baseado na Bíblia, na história e na revelação. Na Bíblia, na história e na revelação. Então isto engloba todos os meios que você possa imaginar, onde você possa adquirir conhecimento. Então, mesmo sendo ele uma pessoa simples e sem uma instrução adequada, vamos dizer assim, ele era estudioso, ele lia livros, ele estudava, ele fazia comparações, ele lia anotações de outros pregadores, ele fazia anotações quando outros pregadores pregavam. No sermão Humilha-te, ele apenas deu, vamos dizer assim, aquilo foi um pequeno testemunho,
Quem pregou naquele culto foi o reverendo Liveio. Ele pregou cerca de 75 minutos aproximadamente. Irmão Branham fez apenas a abertura e o encerramento. Irmão Branham diz que naquele culto, você pode ler isso do sermão Humilha-te, ele diz que fez anotação para 20 cultos, ouvindo Liveio pregar. Porém, claro, a tradução só traduziram as palavras de irmão Branham no início e no final. Eu acho isso um pouco estranho. Eu estava ouvindo esses dias um sermão, e na hora que o irmão Branham começa antes dele ler a escritura, ele chama o irmão Liveio para fazer uma oração. E na hora que foi traduzido, você encontra isso no áudio, no MP3, você só escuta a voz de irmão Branham dizendo, amém, assim seja, Senhor. Sim, Senhor. Durante toda a oração, ali de alguns minutos, você não encontra as palavras traduzidas do orador, ou do quem está orando, que seria o reverendo Liveio. Ele está fazendo a oração, quem traduziu o áudio só traduziu as palavras do irmão Branham dizendo amém, amém. Ora, eu queria saber como foi a oração que o irmão Liveio fez. Não é? Mas eles acham que somente o amém do irmão Branham era o suficiente. Eu gostaria muito de ouvir, de ler, de ter em mãos o que Liveio pregou no sermão Humilha-te, no dia que, no título Humilha-te. E irmão Branham disse que foi um sermão tão extraordinário que ele disse, daqui para frente, eu tenho matéria para pregar 20 cultos. Eu queria saber que culto foi este. Não é? Ok. Mas como eu estava falando, o irmão Branham, por não ter uma boa instrução, isso não quer dizer que ele não estudava, que ele não lia, que ele não se reciclava, vamos dizer assim. Então, ele usou alguns termos em suas pregações, que você diz, como pode um homem simples usar esses termos tão complicados? Como teofania, Deus em morfe, falando sobre a mudança de Deus, e indo ao grego e mostrando estas coisas. Bem, foi assim que o irmão Branham pregou todo o Novo Testamento, usando algumas palavras gregas. E existem oito palavras gregas, e elas resumem, para o nosso tempo, tudo que o Novo Testamento fala sobre esta hora. Estas palavras são parúcia, epifaneia, dunamis, faneiro, apocalipse, e mais uns dois que eu não lembro agora o nome, que eu não anotei isto, apenas me veio na lembrança estes fatos. Todos estes 8 nomes gregos, o irmão Branham usou em seus sermões. Mas isto se passa por alto com facilidade. O próprio reverendo Liveio, que era quem cuidava dos livros, dos escritos, e como você encontra o irmão Branham falando sobre isso em suas mensagens, ele não entendeu determinados pontos quando o irmão Branham estava vivo. Porque o irmão Branham falou sobre determinadas coisas. Então ele pegou aquelas palavras do irmão Branham e levou para as Escrituras, para ver aonde aquilo estava nas Escrituras. E assim ele pôde entender porque o irmão Branham falou determinadas coisas. E quando você olha na Bíblia, parece que não está lá. Parece que não está nas Escrituras. No entanto, está. Você vai ver isto. Agora, pelo menos, um pouquinho sobre isso. Observe, onde você pode encontrar na Bíblia a palavra epifaneia? Se não tem esta palavra, você não procura o significado. Seria, já que o irmão Paulo está anotando, E-P-I-F-H-A-N-A-E-A. A pronúncia é mais ou menos isso, epifaneia. Quando isso está no original, nas Escrituras, isto tem um significado. E o significado dessa palavra é aparição. O outro significado é brilho. E o outro, resplandecente. De onde você acha que o irmão Branham pegou esse título? A grande luz resplandecente. Agora, se você quando você for ler sua Bíblia, no livro de João, nos primeiros capítulos ali, você vai ver o que é falado sobre a luz. Onde Deus é luz, e o Filho de Deus diz, eu sou a luz do mundo, e depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Agora,
Quando você entende o significado desta palavra, então você sabe porque Jesus pregou o que pregou. E porque William Branham disse as mesmas coisas que Jesus disse. E porque ele disse, eu preguei o que Paulo pregou. Então as coisas têm que ser definidas. Tem que existir uma definição. Ou ficaremos durante anos e anos debatendo, dando voltas sobre o mesmo assunto e nunca chega a um acordo. Porque não se tem a base. Onde estabelecer o ponto? Quando se tem a base está feita, então podemos fazer a construção. Não é? Mas o que acontece é que as pessoas querem entender a revelação, querem entender sobre o topo, a pedra de coroa, sem ter a base. Sem ter vamos dizer assim, a base estabelecida. Agora, a base que se estabelece quando você estuda o quadro da pirâmide, o que tem lá? O primeiro degrau, fé, certo? O que é fé? Revelação. Então as pessoas querem correr atrás de revelação e não sabem o que é revelação, porque não sabem o que é fé. E irmão Branham diz que fé é substância. Fé é uma substância. Não é apenas uma imaginação. É algo da parte de Deus que se torna real para você. Então, quando isto veio para Pedro, que ele, por revelação divina, soube quem era aquele que estava diante dele, perguntando, o que vocês pensam a respeito de mim? Pedro não falou por si próprio, ele recebeu da parte de Deus o recado, não é? Vamos dizer assim, o SMS. Recebeu da parte de Deus a mensagem. Este é meu filho. Então ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse, tu és bem-aventurado, porque não foi homem algum, não foi estudo, não foi teologia, não foi seminário. Tu não estás falando porque ouviste outra pessoa dizer, mas Deus mesmo, meu próprio Pai te revelou isto. Vê? Agora, para muita gente, a revelação hoje é totalmente diferente da revelação que Pedro teve. E por isso, as discussões, porque não tem a base estabelecida. Bem, este nome Epifaneia, que é aparição, brilho ou resplandecente, eu estive olhando ontem no dicionário Priberan, o dicionário da língua portuguesa, tanto para o Brasil como para o português de Portugal, já dentro dos limites da correção ortográfica, não sei como é que chama, essas coisas difíceis aí, que só foi em Mão Paulo. É? Então, o dicionário da Priberan, ele dá a definição de epifania. Ele diz que vem do grego, epifanaia, que quer dizer aparição, manifestação. Então, quando você pega a sua Bíblia e está lá, aguardando a manifestação do Senhor Jesus Cristo, o qual se manifestará com os anjos do seu poder, a palavra ali está epifaneia. E o que significa aquilo? Aparição, brilho, resplandecente. O dicionário diz que também significa manifestação de Jesus aos gentios, né? Também é tido como uma festa religiosa cristã que é celebrada, e eles chamam Dia dos Reis, Dia dos Santos Reis. Por quê? Eles tiveram uma epifaneia, receberam um brilho, uma iluminação, uma visitação, uma aparição. Foi dito para os reis o quê? Eles receberam uma luz, eles viram uma luz e seguiram a estrela, e nós sabemos que aquilo era a coluna de fogo. Então veja onde podemos chegar numa palestra assim, não é? Então essa palavra grega, ela é utilizada na Escritura como as palavras aparição, brilho e resplandecente. Esta palavra significa aquilo que vem à visão, porque antes você não via, é como um brilho. Como disse aquele outro na Escritura, eu era cego, mas agora vejo. Como Paulo, depois da oração de Ananias, caiu as escamas dos olhos. O que aconteceu? Algo apareceu a ele, se tornou real. Algo que era invisível, que não tinha descido ainda ao seu entendimento, aquilo começa a existir dali por diante. Então aquilo torna-se visto. Esta palavra significa também tornar-se visível, ou simplesmente aparecer. Aparecer. Esse é o significado da palavra epifaneia nas Escrituras. Agora, se nós pegássemos as outras palavras gregas que irmão Branham utilizou em seus sermões, e
se você não tiver cuidado você não percebe, você vai entender por que ele disse que todo o Novo Testamento fala desta hora. Ele disse no sermão Shalom, acredito que é o parágrafo 224 do sermão Shalom. São 2 sermões Shalom. 2 sermões. Um deles, eu não lembro agora, porém não é o que foi traduzido para o português, é outro que ainda não está traduzido. São 2 sermões que ele pregou com o mesmo título, Shalom. Em um desses ele diz, todo Novo Testamento fala desta hora. Agora, quando você estuda esta palavra, epifaneia, nas Escrituras, ela pressupõe uma aproximação perante o público. Então é algo que se aproximaria e se tornaria visível ao público. Quando é no caso da lei, quando se trata da lei, da aplicação da lei, isso também leva o nome de epifaneia. E tem a ver com apresentar-se oficialmente perante o tribunal, tanto como acusado, ou como acusador, ou mesmo como o advogado. Você tem que se fazer presente, aparecer. E além de aparecer, mostrar seu brilho. O que foi buscar ali. A que foi chamado. Por que está ali? Tem que se apresentar os autos, né? Os autos. Tem que se apresentar tanto o acusado, o acusador ou o advogado. Isto também leva esta palavra epifaneia. O aparecer, o brilho e mostrar as cores ali. Quando esta palavra é utilizada para significar resplandecer, isso pressupõe uma emanação de luz. Uma emanação de luz. Então, você já pode pensar, vamos adiantar este fato. Veja, no ano de 1906, nós tivemos o derramamento do Espírito Santo, que é conhecido como derramamento do Espírito Santo na Rua Azusa, Los Angeles, não é? Los Angeles. No ano de 1956, William Branham pregou o sermão O Avivamento da Rua Azusa, em comemoração ao cinquentenário, meio século daquele acontecimento. Isso foi em 1906. Em 1909, você teve a manifestação do pilar de fogo do nascimento de William Branham, 1909. Porém, só quem viu aquela manifestação foi o pai do garoto, a parteira, né? 2 ou 3 pessoas ali. Ok, eles não sabiam o que era, o irmão Branham mesmo diz, o meu pessoal não era religioso e tal, então foram conversar com o ministro, né? A respeito daquele acontecimento, a criancinha, naquela manhã e tal, entrou aquela luz, ficar ali ao lado da criança e tal. Ok. Porém, somente em 1933, então você tem uma emanação de luz. Quando aquela bola de fogo, aquela que é chamada estrela, né? Bola de fogo, a coluna de fogo, de forma visível, veio como um fogo lambente, como diz o irmão Branham, um fogo lambente. Aquilo movimentou as águas. Não foi algo apenas como, vamos dizer assim, no mundo imaginário, digital, apenas vi. Não, aquilo realmente estava ali. Ali, era força. Era força. Emanava. O irmão Branham chama o fogo lambente. E fazia um determinado movimento que as águas se agitaram, inclusive. Aquilo teve uma emanação de luz. Isto é a epifaneia. Era quando aquilo iria resplandecer. Também é utilizado quando se refere a alguém que se distingue a si próprio em ordem para claramente tornar sua natureza visível. Era o que Deus estava fazendo no ano de 1933. O que foi dito nas Escrituras a respeito da sua manifestação, da epifaneia, da sua emanação de luz. Talvez é um fato que você apenas diz que era porque o profeta estava ali, Deus estava vindicando o profeta. Observe, você tem no ministério de Jesus uma sequência de acontecimentos que você não pode deixar passar por alto. Você tem o aparecimento do pilar de fogo,
no seu nascimento. Durante 2 anos, diz o profeta, aqueles sábios acompanharam o movimento daquela luz. E já encontraram a criança com 2 anos de idade aproximadamente. Por isso que a ordem de Herodes, matem todas as crianças 2 anos para baixo. Ele já estava com essa idade aproximadamente. Ele fez suas contas. Quando foi que se gira as estrelas? Foi tal tempo assim, tantas luas atrás. Então fez as contas. Ele deve estar em torno de 2 anos. Todos que nasceram nessa época, matam tudo. Aí você sabe, João Batista era 6 anos mais velho também. Isabel, Zacarias teve que esconder, teve que escapar por ali. E o anjo disse, olha para José, corre também com o menino, que a coisa vai pegar por aqui. Vai ter a morte no centro, mas esse não é o momento dele. Primeiro alguém se torna um sacrifício. Morre no lugar dele, depois ele morre por todos. Tá bom? Então, e resultado? Porém, você vai ver que somente quando Jesus estava com a idade de 30 e poucos anos, foi que houve aquela manifestação no Rio Jordão. E foi dito, João disse, eu vi o Espírito Santo vir sobre ele. E foi dito, este é meu filho amado, no qual eu tenho um prazer de habitar. Em outras palavras, Deus estava dizendo, um trabalho será feito. E este é o vaso que eu mesmo vou utilizar para realizar este trabalho. Em 1933 foi dito, assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Um fato importante que temos que perceber é que não é o homem, William Branham, que precursaria, mas a mensagem que ele estava para entregar ao povo é o que precursa a segunda vinda de Cristo. É a mensagem que o homem tem para entregar. Sempre foi a mensagem. As pessoas estão acostumadas a olhar o vaso e esquecem o conteúdo. Vê? Se apegaram a João, ele disse, olha, o que eu tinha de fazer já fiz, agora convém que eu cresça, que ele cresça e que eu diminua. Não é? E Jesus foi claro também em sua mensagem. Ele disse, não é minha. A mensagem não é minha. Nas obras não sou eu que faço. É o Pai que está em mim fazendo as obras. Sempre foi desta forma. Mas geralmente as pessoas focam no vaso. Focam no homem. Se esquece do que o homem ensinou a respeito de seu próprio ministério. Jesus pregou durante todo aquele tempo e disse tudo o que ia acontecer. Quando eles viram Jesus sendo esbofeteado e sofrendo, eles então perderam as esperanças e temeram, se esconderam. E vocês sabem que no caminho de Emaús era isso que aqueles dois falavam com um viajante desconhecido. Nós colocamos nossa esperança nele. E é já hoje o 3º dia. Oh, mas vocês estão muito incrédulos. Que povo duro de entender. Não foi dito na lei, nos profetas e nos salmos? Então Jesus começou a pegar desde Moisés, Abraão, tudo que foi falado na lei, nos profetas e nos salmos. Então aquilo ardeu em seus corações. E eles disseram, realmente, aquilo está na palavra. Aquilo está lá. É assim, às vezes as pessoas não acreditam, não creem, duvidam, têm medo. Então o que podemos fazer com estas pessoas é sentar com elas e levá-las de volta para as Escrituras. Levá-las de volta para a base, para poder elas entenderem quando aquilo chegar no cumprimento. Agora, quando a palavra epifaneia é utilizada como brilho, isto implica uma iluminação provocada por um objeto que está em comparação com todos os outros, porque ele se destaca. Então você tem aí a aparição, resplandecência, brilho. Você vai ver nas Escrituras o quanto que é importante nós olharmos essas definições, e só assim nós podemos entender porque o irmão Branham entrou em determinados detalhes quando ele entregou esta mensagem que nos prepara para a segunda vinda de Jesus Cristo. Veja, no sermão, o evangelismo do tempo do fim, você já tem isso traduzido, já há alguns meses, a Associação Crente da Bíblia traduziu esse sermão, né? O evangelismo do tempo do fim. Ele pregou esse sermão no dia 30 de 6 de 1962. Nesse sermão, o irmão Branham diz assim, olha, agora já temos visto e estamos testemunhando
a aparição do Senhor. Se já temos visto, foi algo que se tornou visível, que não era visível antes. E ele disse, temos visto e ainda estamos testemunhando. Porque nesse tempo, quando aconteceria a Epifaneia aqui na terra, era o tempo onde Deus mesmo se faria presente, manifestaria sua presença. E esta presença de Deus, que aconteceria no tempo do fim, seria uma repetição do que aconteceu no Alfa, no ministério de Jesus Cristo, quando houve a manifestação do Filho do Homem, quando Deus mesmo, o Espírito Eterno, tomou emprestado o corpo de seu Filho e habitou ali em plenitude por 3 anos e meio, desde o Jordão até o Getsêmani. Deus encarnado, Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava presente e virá seu templo o Senhor, e assim sucessivamente. Quando isto se repetisse no tempo do fim, a continuidade deste ministério, ou a repetição do ministério de Filho do Homem, então seria outra vez do mesmo jeito. Irmão Branham falou dos 3 ofícios, dos 3 ministérios, de Filho de Deus, Filho do Homem e Filho de Davi. Porém, ele foi muito claro em sua explanação sobre este tema, quando ele diz que você tem Filho do Homem, que foi aquele período na Palestina. Você tem agora Filho de Deus, que é a dispensação durante as eras, o Espírito Santo trabalhando com a igreja, enquanto Jesus Cristo no trono da intercessão. E enquanto isto, o Pai aqui na terra, colocando todas as coisas aos pés do Filho. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo é bem claro sobre este fato. Aí o Branham diz, o que resta então é filho de Davi, que é milênio. Mas entre filho de Deus e filho de Davi, você tem o Filho do Homem no entremeio. Isso está, creio que é no sermão provando sua palavra, se bem que tem 2 sermões que ele pregou com o mesmo título. Então você tem que ver a data para poder saber do qual ele falou. Onde ele mostra o Filho do Homem no entremeio, quer dizer, entre Filho de Deus e Filho de Davi, Filho de Deus durante as eras, Filho de Davi no milênio, você tem outra vez o primeiro ministério do Filho do Homem sendo repetido outra vez. Então, se você sabe o que aconteceu no primeiro ministério do Filho do Homem, você vai saber o que seria o segundo ministério. No primeiro, Deus mesmo veio, entrou em cena e usou o corpo de seu filho. E este filho não podia fazer nada a menos que o pai lhe desse permissão. Quando ele passou por todas aquelas pessoas e foi curar a um homem que estava ali, não sei se 37 ou 38 anos, enfermo, e Jesus foi até ele e disse, o que estás esperando? E ele disse, eu estou esperando o anjo mover as águas, mas quando isso acontece, que era uma vez por ano, não é? Quando isso acontece, não tem ninguém que me ponha lá dentro, o outro entra primeiro do que eu. E Jesus disse, você não precisa descer as águas, em outras palavras, pegue o seu leito, vá embora para casa, você está curado. Se você já ouviu algumas vezes a entrevista do irmão Branham, a entrevista com o irmão Branham no Profeta do século XX, você vê ali o irmão Branham explicando este fato. Ele diz que Jesus passou por todos os coxos, cegos, mancos, aleijados e tudo, e curou apenas um homem. O irmão Branham diz, e ele foi questionado, por que não curou os outros? E ele disse, o filho não pode fazer nada sem que o pai o mostre. E tudo quanto o pai faz, o filho faz igualmente. Agora, o irmão Branham explicou isto de uma forma tão peculiar, tão simples, que as pessoas facilmente deixam passar isso por alto. Não era que o pai fazia e o filho imitava o pai fazer. O irmão Branham disse como era que isso acontecia. As palavras de Jesus foram, tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. O irmão Branham resume dizendo assim, seu ministério foi baseado, como? Nas visões do pai.
Não é assim? Nas visões do Pai. O irmão Branham estava explicando que isso estava também acontecendo em seu ministério. Por isso, uma fila de oração ficava do seu lado direito, creio que era do lado direito, não é? E as pessoas estavam ali, passavam 5 minutos, 10 minutos, e o irmão Branham pregando para as pessoas, falando sobre cura, sobre fé, creia, somente creia, não duvide, ele está aqui e tal. Quando Deus dava a ordem, quando Deus lhe mostrava a visão, então era o momento dele conversar com as pessoas. E tem sermão que ele diz, você sabe que eu espero. Aliás, no fundo clamo fundo, né? Eu sou tão inútil como qualquer um de vocês. Vocês sabem que eu espero por alguma coisa. Eu espero por ele. Porque era assim também o ministério de Jesus. Não adiantava Jesus de curar Lázaro doente. Deus disse, não é tempo. 4 dias depois, agora você pode ir. Vê? E ele não chegou lá e foi ressuscitando Lázaro. Ele levantou os olhos a céu e disse, Pai, eu bem sei que tu sempre me ouves. Amém. Eu bem sei que tu sempre me ouves. Deus teve que dizer para ele um momento, agora mande ele sair fora. Fale a palavra. Do mesmo jeito que no ministério de William Branham, disse, você não pode falar nada porque o chapéu não está em cima da mesa ainda, e aquele homem não sentou na cadeira, e aquela mulher com a roupa tal e tal cor não está aqui ainda. Ele ficou ali todo o tempo conversando com as pessoas até que a visão entrasse em cumprimento. Aí ele podia falar. O que acontecia? Deus, veja, você acha que Deus curou aquela pessoa naquela hora? Quando você está doente e você diz, olha, eu creio que se orar, se o pastor orar, se o irmão orar, se eu receber oração, ou se eu mesmo orar, Deus vai me curar. Deus te curou naquele instante? O irmão Branham disse que não. Ele disse, Deus não pode te curar mais. Ele já te curou. Ele já te curou. Ele não pode te salvar porque ele já te salvou. Veja, então o que Deus mostrava para Jesus, como Deus trabalhou através de Jesus, ele também trabalhou através de William Branham, porque este é o ministério de Filho do Homem. Não é um homem, nem sequer um profeta. É Deus usando um homem. É Deus mesmo na terra trabalhando através de um vaso que ele escolheu para isso. Em Jesus, de forma completa, plenitude. Em William Branham, numa medida correspondente para esse tempo, mas é o mesmo ministério. E ele disse que o primeiro ministério e o último seria idêntico. Então, o que é o ministério do Filho do Homem? Deus na terra trabalhando. O que é que as pessoas fazem? Focam no homem. Se tornam branhamitas. Esquecem qual é o trabalho que esse homem veio fazer. E ele disse em um dos seus sermões, não sei se é Jesus Cristo é o mesmo, aliás, o sermão a partir daquele tempo, o irmão Branham disse, este é o propósito do meu ministério, declarar a ele que ele está aqui. Vê? O propósito do seu ministério era declarar para nós que Deus estava presente. Vê? Agora, deixe-me continuar lendo aqui o evangelismo do tempo do fim. Agora, já temos visto e estamos testemunhando a aparição do Senhor, que você sabe, vem da palavra epifaneia, que quer dizer também estar presente, presença, aparição, presença. Agora lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer e depois vir. De onde o irmão Branham está tomando isto? No livro de São Mateus, no capítulo 24, você encontra aquelas palavras referentes ao templo, que eles saindo dali, os discípulos começaram a admirar a construção e dizendo, olha Senhor, que coisa magnífica. E ele disse, estáis vendo tudo isto? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando eles subiram até o monte, um momento de companheirismo mais estreito, mais íntimo, não é? Só Jesus com os 12. Eles se aproximaram e disseram, nós queremos saber a respeito disso. E eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Diz para nós, quando acontecerão estas coisas? Que era, não haverá mais pedra sobre pedra. Esta foi a primeira pergunta. A segunda, qual o sinal da tua vinda? E a terceira, e do fim do mundo. É assim que temos na nossa tradução normal. Agora, quando você vai para o original e vê as palavras dos discípulos,
você encontra que eles perguntaram: quando sucederão isto? Qual é o sinal da tua parúcia e da terminação das coisas, das eras? Estas foram as 3 perguntas que eles fizeram. Como traduziram para nós vinda, então sempre se ficou esperando a vinda de Cristo. E colocaram todo o foco apenas nisso, na segunda vinda. Mas naquela parte não está falando de uma segunda vinda. A palavra ali não é vinda, que é totalmente diferente do que está no original. No original está parúcia, ou parousia. E esta palavra grega, ela tem o seu significado. E o significado desta palavra grega, que está ali em Mateus 24, creio que é o versículo 3, o significado dela é presença. Presença. Então isso não tem nada a ver com vinda. Vinda sempre estará no futuro. Mas eles estavam perguntando de um tempo onde Jesus estaria presente aqui na terra, e eles sabiam que era uma presença invisível, e por isso eles queriam saber qual o sinal que eles poderiam basear o fato de que ele estaria presente. Porque seria algo invisível. Então você tem na Bíblia várias partes onde Jesus fala a vinda do Filho do Homem. Assim será na vinda do Filho do Homem. Todas essas partes na Bíblia é parúcia. Jesus estava se referindo à parúcia do Filho do Homem, ou tempo quando o Filho do Homem estivesse presente e as pessoas não veriam aquilo, passariam por alto. E foi por isso que o William Branham pregou sobre um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Foi por isso que ele pregou sobre a presença de Deus não reconhecida. Mas para aqueles que se despertarem por Deus para isto, estes sim encontrarão o poderoso Deus desvelado perante vós. Vê? Porque ele se desvela através de sua palavra. Agora, se é através da palavra, então nós temos que ver, entender esta palavra. Temos que entender esta palavra. Porque se você não entende o que está na palavra, você não vai entender qual o ministério que Deus está trabalhando hoje. Qual a forma que Deus está atuando no meio do seu povo hoje, pelo fato de não entender a palavra profética. E se você não entende, você não vê. Você ouve falar, você escuta sermões após sermões, mas não consegue ver. E Jesus não disse que isso depende de um novo nascimento? Jesus disse que para ver depende de um novo nascimento. E se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E não disse William Branham que ver significa o quê? Entender. Então, se a pessoa não entende, ela não vê. O irmão Branham pregou o sermão Olhe. E no sermão Olhe, ele disse que quando você vai caminhando com certa pessoa, descendo ali a montanha, alguém vê algo extraordinário, tem que chamar sua atenção e dizer: olha aquilo ali. É isso que estamos fazendo. Tentando chamar a atenção das pessoas para verem a aparição de Cristo. Para ver esta parúcia de Cristo. Este ministério de Deus mesmo aqui na terra. E as pessoas focaram totalmente ao lado contrário disso e por isso estão batendo a cabeça, sem chegar a posição nenhuma. O irmão Branham disse: aparecer e depois vir. São duas palavras diferentes. Aí ele diz: agora, veja, tempo presente. Agora é a aparição. Então o irmão Branham usou o termo aparição, que você tem aí o seu equivalente para o português de aparecer. O irmão Branham está vindo de uma palavra grega, que é parúcia. Presença. Presença. A palavra parúcia do grego, quando é traduzida para o seu equivalente em inglês, ela dá o significado de presença. Tivemos autores antigos lá pelos anos 1800, como J.B. Rotherham. E ele traduziu a Bíblia chamada a Bíblia enfatizada. E quando chegou em Mateus 24, ele disse: eu não posso fazer o que os outros tradutores fizeram. Porque a palavra parúcia, ela tem um significado de o ato de chegada e a presença subsequente. Ora, na segunda vinda de Cristo,
nós não teremos um tempo com a presença, porque nós o encontraremos nos ares e ali iremos, não é? Como diz Paulo, o encontraremos nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Porém, a presença ou a parúcia de Cristo falava de um período de tempo. Um período de tempo. E você vê isto nas cartas de Paulo, se tivéssemos tempo de observar cada ponto, nas cartas de Paulo, de João, de Pedro, onde eles falam desse tempo. E ele se refere a este tempo como o tempo da manifestação, ou dependendo de outra tradução da Bíblia, o tempo da revelação de Jesus Cristo. Veja, então o irmão Branham, quando ele chegou neste ponto, ele foi muito claro. Agora, se até homens como o irmão Liveiro, só anos depois, muitos anos depois, a partir de 77 aproximadamente, foi que ele pôde encontrar o fio do novelo, sabe o novelo de linha que foi todo embaralhado? É? E se você não pegar o iniciozinho, você vai enrolar tudo. Só a partir de 77 foi que ele encontrou o fio de novelo. Ele ouviu William Branham pregar sobre todos esses sermões, todos esses termos. E ele viu que o irmão Branham estava pegando isso do grego. E todas as vezes que ele ia estudar o caso para entender o que estava acontecendo, ele disse, não me era permitido e eu não entendia. Busquei vários escritores, grandes pensadores que falaram sobre o tema, e todas as vezes que eu entrava nesse detalhe, não encaixava. Então eu simplesmente largava aquilo de lado. Mas quando li na mensagem, estava lá. Então preciso entender isso. Então, ele orou a Deus, mais uma vez, disse, Senhor, se tu me deres isto, eu ficarei muito, muito, muito feliz. Porém, se tu não me mostrares isto, eu não vou insistir contigo. Não vou insistir. Ele orou seriamente a Deus para compreender este ponto. E aí, como disse, o pensamento foi mudado. Então ele pôde ver a cadeia de acontecimentos, a sequência de ensino do irmão Branham a respeito do tema. E no ano de 1977, olha quantos anos depois da partida do profeta, foi que ele pregou o primeiro sermão sobre parúcia. E mostrou isto desde o livro de Gênesis até Apocalipse, fazendo o entrelaçamento com os sermões de irmão Branham, onde ele explicou sobre o caso. Agora, todos nós que lemos os sermões de irmão Branham já temos lido isto que está no sermão Evangelismo do Tempo do Fim. Agora, como entender isto? Eu disse há pouco a respeito das palavras de Jesus, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmão Branham disse que ver significa entender. Agora, como é que se dá este novo nascimento? Como é que você pode nascer de novo? Você sabe como foi que irmão Branham explicou o processo do novo nascimento? Paulo explicou em poucas palavras, em um versículo no livro de Romanos. Não fique conformado. Irmão, é somente crer. Não quero saber disso não. Isso dá dor de cabeça. Tanto livro para ler, tanta mensagem para ler. Não, é somente crer mesmo. Já sou batizado, creio que Deus enviou um profeta. E estou na mensagem há tanto tempo. Vivo uma vida boa. Não mato, não roubo. É assim que fica igual o povo lá fora. Por que eu tenho que me converter? Eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Não reconhece que é um pecador. Não reconhece que é um pecador. Assim nós podemos ficar, corremos o mesmo perigo. Sou da mensagem, já tenho tanto tempo de mensagem, já li todos os sermões, já repeti esse e aquele, já nem vou ler mais a Bíblia, já li tantas vezes de lá para cá. Observe, Paulo disse, não fique conformado com este mundo. Você diz, mas eu não tenho nada a ver com o mundo. Se entrássemos em detalhe, você ia ver o quanto que o mundo tem entrado na mente daqueles que pensam que tem tudo da parte de Deus, que estão no reino de Deus. E estão muito longe, porque não sabem o que é o reino de Deus. Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se é uma transformação da mente, o irmão Branham explicou isso, mostrando como é que se dá o processo do novo nascimento. E ele nos leva para o livro, creio que é de Jeremias, onde fala do novo coração. Dar-lhe-ei um novo coração, não é isso? Lhe darei um novo espírito e colocarei sobre ele, ou sobre vós, o do meu espírito. São três coisas. Um novo coração, um novo espírito e a dádiva do próprio Espírito Santo. O irmão Branham diz que o novo coração é o quê?
novos pensamentos. Uma nova maneira de pensar. Porque quando a Bíblia fala de coração, em mais de 500 lugares que a Bíblia fala sobre o coração do homem, não está falando do músculo, está falando do teu entendimento, está falando da mente. No entanto, você lê na Bíblia coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Ou o coração do homem, enganoso é o coração do homem, e assim vai. Isso está falando da mente, do pensamento. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Não se trata do músculo, se trata daqui, onde é travada a maior batalha. Então o irmão Branham explicou esse processo de novo nascimento. Somente com esse processo você poderá entender o reino de Deus. O irmão Branham disse, então, o primeiro é um novo coração. E ele disse, isto é, novos pensamentos. Segunda parte, um espírito novo. O que é um espírito novo? Ele disse, novos desejos que vêm por causa dessa nova maneira de pensar. E ele disse que esse novo desejo é, eu quero fazer o que é correto. Vê? Se trata de justiça. Então, somente depois disso, com um novo pensamento e com novos desejos, então é que você pode receber do Espírito Santo. Agora, como é que você pode receber o Espírito Santo? Você não pode receber o Espírito Santo sem a palavra. Você não pode receber o Espírito Santo a não ser através da palavra. Porque a palavra é o canal através do qual nós podemos receber o Espírito. Agora, se você recebe uma palavra misturada, com acréscimo, com fermento, isso não vai surtir em você o batismo do Espírito Santo. Isto vai te dar uma falsa sensação, ou um falso batismo do Espírito Santo. E aí, a pessoa se enquadra naquilo que Paulo denunciou naquele tempo, sobre aqueles que deixou eles admirados. Ele ficou boquiaberto, ele disse, eu estou admirado, como isso aconteceu com vocês. Rapidamente vocês passaram de uma coisa para outra? Rapidamente estão agora atrás de outro Jesus? Atrás de outro evangelho? Eles ouviram um evangelho misturado, e aquilo deixou eles crendo em Jesus, mas não o Jesus verdadeiro, era um falso Jesus. Porque a concepção estava errada. Se a concepção está errada, então o Deus a que se adora não é o Deus verdadeiro. Isso significa que se tem qualquer pensamento humano, se aquilo não é 100% a palavra de Deus, os adoradores não estão adorando, o pregador realmente não está pregando, os ouvintes não estão ouvindo a palavra de Deus. Seria melhor que tais pregadores não pregassem, seria melhor que tais ouvintes não ouvissem, seria melhor que tais adoradores não adorassem. Porque a pregação está errada, os ouvintes estão ouvindo uma mistura, uma mensagem misturada, com acréscimo ou com algo que foi tirado, e a adoração, consequentemente, não está indo ao Deus Todo-Poderoso, porque ele não aceita uma adoração fora daquilo que é a pura verdade, fora daquilo que ele tem revelado. Você pode até adorar a Deus com a revelação do passado, ou com pensamentos futuros, como muitos estão pegando coisas do futuro e querendo inserir no tempo presente. Vê? Isto é uma adoração falsa. Isto é um altar cainita, foi o que Caim fez. A adoração de Caim não era ruim. A Bíblia diz que a de Abel foi mais excelente do que a de Caim. Significa que a de Caim era uma boa adoração. E como foi a adoração que ele fez? Ele ofereceu frutos. E não estava errado. Porque depois, muito tempo depois, Deus exigiu aquilo dos filhos de Israel. O que aconteceu foi que ele adorou antes do tempo. Ele trouxe algo do futuro para o seu tempo. E naquele período, o batismo do Espírito Santo, que o William Branham disse que é o fruto na estação própria, era o sangue, era o sacrifício, era o cordeiro sangrento. Não importa se o que as pessoas dizem é a verdade, mas se esta verdade está fora do seu contexto, então ali tem uma mentira inserida, porque se é algo que Deus disse para amanhã, e eu digo que está acontecendo hoje, então tem uma mentira no meio disso. E toda verdade que está sendo dita vai dar sustentação a este 1%
de mentira. E resultado, toda a massa fica levedada. Vê? Toda a massa fica levedada. Agora deixe-me terminar essa citação. Agora é a aparição. Ele já tem aparecido nesses últimos dias. Bem aqui, nesses últimos dias. Agora, isto é um sinal de sua vinda. Então, o irmão Branham está dizendo para nós que a aparição, que é neste tempo, é um sinal de sua vinda. Agora, se você pega de onde ele tirou isto, aparição, isto vem da palavra epifaneia. E a palavra epifaneia mostra um tempo quando Deus se faria presente, se tornaria visível, como fogo, como uma emanação de luz, como um objeto que se destaca. E ele viu isto acontecendo em seu ministério. E você vê que todas as vezes que o Branham faz aquela comparação do que Deus está fazendo em sua vida, ele leva para 33. Sempre leva para 33. Quando ele dá aquele seu pensamento a respeito da introdução do milênio, ele nos leva para 33 até 77. Vocês recordam disso? Existe muita interpretação sobre isso, e eu senti a necessidade de fazer vamos dizer assim, um apanhado a respeito do porquê o William Branham falou sobre 77. Ele estava em 1962, a zero da igreja foi em 62, não? Creio que é isso, 61. Ele estava em 1961. E por que ele disse, eu creio que isto acontecerá entre 1933 a 77? Ele levou tantos anos lá atrás e tantos anos na frente. Era um período onde Deus estaria aqui na terra trabalhando, fazendo um trabalho, Deus mesmo. Não coloque isto para o William Branham. Nunca, jamais. Não coloque esta honra para o William Branham. Porque ele disse, não sou eu. A mesma coisa que Jesus fez. Jesus disse, não sou eu. Leia os sermões dos ungidos dos últimos dias. Ele diz assim, não sou eu. Eu, por mim mesmo, o meu desejo era ser um caçador, ou um guia de caça. Colocar armadilhas, apanhar animais. Vê? Ser um guia de caça nas montanhas. Mas foi a vontade de meu pai que eu fizesse esse trabalho. Aí ele diz, não fui eu que falei lá no rio, foi ele que veio e falou. Diz, não foi minha voz, eu somente estou perto quando ele fala. Eu apenas disse o que ele me disse para falar. Ele disse, eu não sou o filho do homem. E o anjo que falava com ele, e que ele chegou a ver ele em alguns momentos, Billy Paul também o viu em um momento, ele disse, o anjo não é o filho do homem. Ele é o mensageiro do Filho do Homem. Veja como Deus trabalha. Isso está em Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Então é de Jesus Cristo, né? Por que é de Jesus Cristo? Você sabe por quê? Deuteronômio 29 diz, as coisas ocultas é do Senhor nosso Deus. As reveladas é para nós e para nossos filhos. Agora, se estava oculto em Deus, oculto em mistério, no sermão Cristo é o mistério de Deus revelado, o irmão Branham falou sobre aquilo que estava oculto na parte de trás da mente de Deus. Eu acho isso muito bonito. Estava escondido, desde antes da fundação do mundo, estava na parte de trás da mente de Deus. Agora, por que na parte de trás, não é? Então, aqui atrás, os pensamentos se formam. Uma vez que esses pensamentos se formam, eles passam para a parte da frente, eles estão amadurecidos. E quando eles estão na parte da frente, eles estão prontos para sair na forma de semente, que é palavras. E é por isso que você não vê o pilar de fogo na frente do irmão Branham. Você vê ele aqui na parte de trás. Vê? Você vê ele aqui na parte de trás. Então, quando aquilo sai em palavras, aquilo é outra vez a palavra original. Palavra criativa. Palavra criativa, palavra que dá vida. Isto é o que é esta mensagem. É a vida de Deus fluindo. Rios da água da vida. Então você pensa que são águas descendo. Águas do rio da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Isto saiu de Deus. Veio através do Filho para chegar até nós. É assim que as águas do rio da vida fluiu desde a eternidade.
Vinde primeiro de Deus, depois para seu Filho. Então, juntamente, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No sermão, perguntas e respostas sobre Gênesis, o irmão Morano disse que Deus estava falando ali com seu Filho. Não era com os anjos, como tentaram dizer para nós por muito tempo, e brigamos aí com os denominacionais dizendo que eram os anjos. Não, Deus ali estava falando com outro ser, disse o irmão Morano. Ele disse que era o Pai e o Filho. Veja no sermão, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, um que já foi traduzido para o nosso idioma, porque tem vários sermões que ele pregou com esse título, onde ele fala sobre os três homens. O primeiro homem foi Deus, o segundo homem, Jesus, o terceiro homem, Adão. Veja, agora se nós temos o primeiro homem, Deus, que é espírito, o segundo teria que ser espírito também. Então o terceiro teria que ser também espírito, porque o primeiro homem disse para o segundo, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Por isso, Mombrand disse, quando Adão foi feito, ele foi feito um homem espírito. Vê? Só depois ele passou para a carne. E quando ele passou para a carne, foi feito o corpo, e Deus soprou ali no boneco de barro, vamos dizer assim, o fôlego de vida. O que Deus fez ali? Ali Deus expirou. E ele passou para Adão todos os seus genes, todos os seus filhos. Se você é filho de Deus, você passou naquele sopro para Adão. Olha o irmão Bruno falando sobre genealogia. Ele diz, puxa a genealogia, puxa a corda, né? E você vai ver Jesus, filho de Ciclano, e você vai ver. Oh, mas Rabi era uma prostituta. Ou aquela outra fez isto. Ou Davi fez isto. Porém, se você puxar a corda, o DNA vai dar lá em Adão e Adão de Deus. Todos os filhos de Deus que se manifestariam na terra, eles foram colocados em Adão. Então Adão, ele levou adiante esta incumbência. E Adão passou aquilo para Sete, e Sete passou para Enos, e assim foi até que chegou no último que era puro e original, que era Noé. Era o único ser que ainda estava puro naquele período. Depois disso, você sabe que houve toda aquela mistura. Porque aí foi quando as águas do rio da vida se tornaram turva. Quando foi no ventre de Eva. Porque as águas do rio da vida, a descendência de Deus, os filhos de Deus, filhos, palavra. Porque Jesus Cristo é a palavra de Deus em manifestação. E nós não podemos ser outra coisa a não ser o que Jesus é. Também filho de Deus, nascidos da palavra. Gerados pela palavra. Então você encontra o irmão Branham dizendo assim, Jesus é Deus e ele não é Deus. Em sequência, ele diz, nós somos a palavra e nós não somos a palavra. Só que nós não temos tempo de destrinchar, porque isto abre leques, né? Isto abre leques que, meu Deus, a palavra de Deus, ela não tem fim, né? Pois bem, deixe-me continuar aqui. Ele disse que, agora lembre-se, porque as pessoas não podem fazer as coisas que você vê o Espírito Santo fazendo. Isto é um sinal de sua vinda. Ele está aparecendo em sua igreja, na forma do Espírito Santo, mostrando que é Ele. Porque as pessoas não podem fazer estas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo, de modo que é a aparição do Senhor. Agora, lembre-se, veja, no último parágrafo ele fala tantas vezes a mesma coisa. Lembre-se, isto falou em ambos os lugares, aparição e vinda. Bem, se o irmão Branham, em seu ministério, disse agora é o tempo da aparição, por que disseram que a vinda já, por que alguém está pregando que já aconteceu a segunda vinda? Se nós não tivermos cuidado, a gente se enrola muito fácil. Mas sabe, você não pode hoje, como o irmão Branham disse, não ter medo do comunismo, não é? Ter medo do catolicismo. Sabemos que o engano viria no tempo do fim. E você não pode ter medo de denominação nesse tempo. Pode surgir o que for em termos de denominação. Você não teme isso, a denominação está morta, está acabada. Vê? Laodiceia está podre. Agora, o que você deve temer hoje, essa é gêmeos. Gêmeos. Mesmo vento, com gêmeos. Mesma madre, a mesma mensagem, mas com gêmeos. E muito parecido. Jesus disse que seria tão parecido que, se possível for, enganaria o eleito. Se é desta forma, significa que o eleito pode se enrolar por um período de tempo. Porque eu me enrolei por muitos anos.
Eu digo hoje, com sinceridade, eu digo hoje sem medo de errar, sem nenhuma soberba. Eu fiquei enrolado por muitos anos. Mas Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim. E eu pude parar com tudo que eu tinha, com todas as minhas anotações, com todos os meus estudos de 22 anos pregando essa mensagem, e tive que colocar tudo de lado. Foi bom enquanto durou. Foi bom por um tempo. A construção até estava bonita, já estava até pintada. Mas quando se colocou o prumo, deu alguns centímetros fora. Irmão Brando disse o quê? Deixa passar? Isso a gente faz na construção caseira, aí, né? O pedreiro vai e entorta um pouco. Ih, rapaz, não, aí não tem problema. No reboco isso passa. O rebocador vem, né? Alisa para lá, alisa para cá, até te engana a vista, fica bonitinho. Não, depois de pintado ninguém nem vê. Aí na hora das esquadrias, né? Que tem esquadro, aí você vai ver. Cola em cima e embaixo, 1 centímetro fora. Sabe o que o irmão Brando disse? Derrube e faça de novo. Derrube e faça de novo. Isso que o irmão Brando disse, Paulo nos deu a mesma advertência. Ele disse, olha gente, Deus me constituiu como sábio arquiteto e fundador. É bom a pessoa saber o que é, né? É muito bom. O que é que tu és, João? Tu és o Cristo? Não, imagina. Eu não sou digno nem de desatar as correias das alpacas. O que é que tu sois? Ele foi exatamente lá na profecia do Antigo Testamento que falava sobre o seu ministério e disse, eu sou isto aqui. Eu sou a voz do que clama no deserto. Com Jesus foi a mesma coisa. Com William Branham foi a mesma coisa. Ele foi olhar nas Escrituras e viu que o seu ministério era o mesmo de Eleazar ou Eliezer. Ele pôde se identificar lá com Malaquias 4, com Lucas 17:30. Não é que ele é Malaquias 4, não é que ele é Lucas 17:26 ao 30. Por que me diga? Irmão Branham é o Elias? Sim, irmão Branham é o Elias, ele é o profeta, ele é a águia. Você percebe que tudo colocamos no homem? Aquela águia voando, o quarto animal. Eu estive olhando na casa do pastor, tem aquele quadro pintado pelo pastor Wilmer Wagner. Sim, exato, Wilmer Wagner. Não é? Tem ali os quatro animais, por isso que eu lembrei disso agora. Veja, esse aqui é o profeta. Não, senhores. Os profetas são considerados águias. Sempre falamos que o profeta que é a águia. Não. Aquele quarto animal voando, aquilo é Deus mesmo, o Espírito Santo. O Espírito Santo. O irmão Branham é um mensageiro? Sim. Nós temos que ter um mensageiro aqui na terra, mas tem um que desce do céu. Apocalipse 10 diz, eu vi um anjo forte. A palavra quer dizer o quê? Mensageiro. Um vem do céu. Tem um na terra que recebe isto. Porque Deus não pode entregar diretamente para mim e para você. O povo pediu isso lá no Monte Sinai. Estava comentando sobre o Monte Sinai hoje, não foi? O povo pediu isso lá no Monte Sinai e Deus disse, está certíssimo, Moisés. Nós queremos também ouvir Deus. Por que só Moisés pode falar com Deus? Estamos seguindo aí, para lá e para cá, confiando que ele vem e fala conosco. Moisés disse, é assim? Foi e conversou com Deus. Olha, Senhor, estão aí. Fizeram um levante, eles também querem, eles acham que também tem ministérios, eles acham que pode te ouvir também. Disseram que eles têm que ouvir de ti porque não está acreditando eu passar. Eles me veem aqui batendo a boca e está doido. Então eles querem ouvir tua voz. Eu disse, é? Tá bom. Convide ele, manda ele se santificar. Não é assim não, manda ele se santificar. E prepare-se para tal dia, eles vão para a montanha que eu vou falar com o povo. Eles foram, lavaram as vestes, aquela coisa toda, procuraram água, não sei, né? Se a água da rocha, Deus de uma forma, né? Lavaram suas vestimentas e se afastaram de suas esposas, ficaram em consagração, foi aquela coisa toda, e hoje Deus vai falar conosco, foi aquele avivamento. Quando Deus abriu sua boca, acho que ele nem chegou a falar direito. No primeiro sopro que saiu, raio, relâmpagos e trovões, um monte fumegante, se o animal encostasse no monte, era fulminado. O povo disse, se afastou. Não. Fale Deus com Moisés, tá bom. Nós vamos acreditar no que Moisés falar. É assim? Então daqui por diante gravem bem isto. Eu só vou falar a vocês através de um profeta. Agora, você tem que entender que o espírito de profecia, o profeta, é Deus mesmo. Deus mesmo. O profeta é chamado de um filho do homem, porque o ofício de filho do homem é Deus usando uma carne. Deus usando uma carne.
Agora, quando você pega o irmão Brando explicando isto, se você tem o entendimento, tem uma mente aberta para absorver o que Deus tem para falar, você vai mudar muitos conceitos que você aprendeu durante muitos anos. E a dificuldade que encontramos é que as pessoas não querem mudar. Elas não querem mudar a sua opinião. O irmão Branham disse, o Elias é o Espírito Santo. O irmão Branham disse, o profeta da era é o Espírito Santo. O mensageiro é o Espírito Santo. O irmão Branham colocou tudo de volta a Deus, não nele. Não nele. E a nossa dificuldade hoje de entendermos a doutrina da forma como ela foi entregue, é porque nós desviamos todo o pensamento. Colocamos todo o foco no homem e não entendemos quando ele está nos apresentando Deus. O que aconteceu nos dias de Jesus foi isto. Foi isto. Se ele tivesse falado de si mesmo e colocado ele como líder, ele poderia ser aceito e tinha feito um grande movimento. Mas ele sempre estava dizendo, é o Pai, não eu. É o Pai, não eu. Então eles procuraram matá-lo. Eles procuraram matá-lo. Quando os discípulos, no livro de Atos, começaram a ensinar para ele, dizendo, Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, e falando sobre o Deus que é Pai de Jesus Cristo, está, creio que em Atos 10, eu li isso com a igreja essa semana, eles então começaram procuraram prender os apóstolos, queriam matar os apóstolos. Sempre é assim quando se entrega a forma correta da doutrina. Haverá perseguição, haverá difamação e morte, porque eles tentam matar a influência, né? Eles procurarão uma forma de matar a influência. O irmão Branham está dizendo que agora é a aparição. E esta aparição é o que nos prepara para a vinda. Agora, eu gostaria de comentar mais sobre isso. Vamos para outro sermão. O sermão Não Tenhas Medo, este sou eu. Ele pregou esse sermão no dia 14 de... mês 4 é abril, não é? 14 de abril de 1961. Não tenhas medo, este sou eu. Ele disse, oramos para que ocorra no meio de nós esta noite, enquanto vemos o Senhor Deus Jeová, do qual somos todos adoradores, que Ele possa vir adiante em seu grande poder e resplandeça. Ele teria que vir, se apresentar, para poder resplandecer. Porque a palavra epifaneia traz esse significado. Um brilho. Um brilho. E resplandeça sua glória. Agora, veja, cada palavra de irmão Branham, nós poderíamos pregar meses e meses por cada pensamento que ele tem em suas mensagens. Você já sabe que resplandecer, que vem da palavra epifaneia, é um brilho, uma clareza, uma iluminação. E ele aqui está nesta oração para que Deus entre em cena, manifeste o seu poder, que é virtude, né? Força, e resplandeça sua glória. Aqui está a outra palavra grega que eu esqueci, quando eu citei aquela no início. Resplandeça sua glória. O que é glória? A palavra glória que você lê na sua Bíblia, ela vem da palavra grega doxa. Doxa. E o que significa doxa? Quando fala a doxa de Deus, você lê a glória de Deus. Se você hoje pegar aí um dicionário, ou puxar por sua mente e dizer assim, o que significa glória? Você vai pensar em anjos subindo e descendo, uma coisa grandiosa, glória. O que é glória? Pai, glorifica teu filho. Mas ele disse, eu já te glorifiquei, olha só. Então, se você procurar o significado de glória, não vai ter nada a ver com doxa. A palavra doxa de Deus, a glória de Deus, a palavra doxa significa julgamento, avaliação, parecer. Então, quando Deus dá para nós a sua glória, quando Ele manifesta a sua glória, Deus está dando a sua avaliação. Ele está dando o seu parecer, Ele está dando o seu julgamento. Em outras palavras, é a mente de Deus em operação.
Receber a glória de Deus é receber a mente de Deus. É o que Paulo disse, a mente de Cristo esteja em vocês, quer dizer, a glória de Deus. A Bíblia diz que ele viria e seria glorificado em seus santos. E a palavra glorificado é endoxado. Endoxado. Essas pessoas que recebem a glória de Deus, elas então têm a mesma avaliação de Deus. Ok. Pai, como é que está isso aqui? Eu sei que isso aqui está na Bíblia, mas veja, está bom assim? O que eu estou fazendo está bem? O que eu estou usando está bom? O que eu estou fazendo está bem? Não dê a sua opinião. Se você tem a glória de Deus, a doxa de Deus, você não pode dar a sua opinião, porque a sua opinião sempre será do mundo. Assim passa, e ainda é criança, não tem problema. É o que nós fazemos, damos a nossa opinião. Mas a glória de Deus, ou a mente de Deus, o julgamento de Deus, só vai dizer o que está na palavra. Você quer ver assim? Viva. Você quer fazer dessa forma? Faça. Porém, o que eu sei sobre isto que a Bíblia diz, sobre o que um profeta vindicado falou, é que isto é pecado. É que isto é errado. É que isto não está certo. O conselho que você dá para o seu filho, para a sua filha, para seu amigo, se você tem a glória de Deus, você vai dar a avaliação de Deus, o julgamento de Deus. Mas como o julgamento de Deus? Se o julgamento do trono branco está lá na frente, é engano seu. Nós estamos diante do julgamento hoje, disse o profeta. Nós estamos diante do julgamento. Para isso, o juiz de toda a terra já desceu à terra. Já desceu. O mesmo ser que apareceu para Abraão, que ele chamou de meu Senhor, 2 foram para Sodoma, não foi isso? Um ficou com Abraão, mas o irmão Bruno não foi tão claro em muitos sermões, quando ele diz que aqueles 2 anjos é um tipo, ou corresponde hoje àqueles 2 evangelistas. Mas não tinha um que ficou a sós com Abraão, e ele disse, este fica com a igreja noiva, com a noiva eleita, não foi? Quem é este que fica com a noiva eleita? É o mesmo que ficou com Abraão. E quem era aquele? Oh, era Deus. Ok, mas Abraão o chamou pelo título que correspondia ao trabalho que ele ia fazer naquele tempo. Abraão disse assim, por acaso não efetuaria justiça? É mais ou menos assim as palavras. O juiz de toda a terra? O juiz de toda a terra. Agora, se isso se repete no tempo do fim, quando Deus outra vez aparece, entra em cena no tempo do seu aparecimento, da sua glória ser manifesta, no tempo da sua parúcia, da sua presença, Deus presente, como ele desceu no tempo de Moisés. Ele disse para Moisés, eu desci para libertar meu povo. Ele foi enfático. Moisés, tira a sandália de teus pés. Foi olhar para cá. A Bíblia diz o anjo do Senhor. Vê? O anjo do Senhor. Mas quando chega o momento, no versículo seguinte, diz, e Deus falou para Moisés, do meio da sarça. Então você só pode entender que aquela designação anjo do Senhor se corresponde ao próprio Deus, isto é quando ele vem como um mensageiro. Deus vem como mensageiro. Ele próprio envia a si mesmo. Por isso se vê na Escritura, Deus envia o Espírito Santo, né? E Deus enviará o Espírito Santo. É quando Deus envia a si próprio, quando ele mesmo vem. Ele então é o próprio mensageiro de sua própria palavra. O irmão Branham disse, Deus foi o primeiro mensageiro. Veio falar com Adão, lá no Jardim do Éden. Disse, Deus foi o primeiro mensageiro. Se ele for o primeiro, ele também será o último, que ele é o alfa e o ômega. E o último mensageiro, que é Deus mesmo, é Apocalipse 10, versículo 1. Vi descer do céu um anjo forte. Isto é Deus mesmo que desce à terra. William Branham chamou de Cristo. Cristo, o mensageiro. Este é o Espírito Santo, Deus mesmo. E ele desce com uma mensagem. Agora veja, nós vamos falando, mas tem tantos pontos que se tivéssemos tempo, nós poderíamos ir amarrando, né? E amarrando cada ponto deste. Porém, isso é apenas uma introdução, vamos dizer assim. Estamos apenas introduzindo um tema para vocês meditarem futuramente, para depois o pastor continuar passando isso para vocês, essas coisas tão extraordinárias que estão nas mensagens. Mas veja, eu citei agora há pouco Apocalipse 1, porém eu não concluí. Revelação de Jesus Cristo. Recordam que eu disse isso agora há pouco? Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo.
Por que de Jesus Cristo? Foi nessa parte que eu fui para Deuteronômio 29:29, né? Por que esta revelação de Jesus Cristo? Porque Deus deu para ele. Veja. Agora, uma vez chegou para Jesus, e aquilo que estava na parte de trás da mente de Deus foi revelada ao Filho, e ele teve então a revelação do Pai, aquilo passou a ser a revelação dele. Mas ele sempre disse que o Pai tinha dado para ele. Então o que ele fez? Ele deu aquilo para um anjo. Observe como está nas Escrituras. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, e a seu anjo enviou para entregar isto a João, para que fosse falar dessas coisas à igreja. Vê como são as coisas? Agora, isto acontece também no nosso tempo. Você não pode ouvir diretamente de Deus. E o que Deus fez nesse tempo foi o que ele estabeleceu no livro de Deuteronômio. Falaria através de um profeta. Como ele falou através do profeta, dos profetas. Porque quando ele usou, quando a palavra veio a Jesus Cristo, ele não foi apenas um profeta, ele foi o profeta dos profetas, porque ao profeta vinha porção da palavra, mas em Jesus Cristo veio a palavra em totalidade, a plenitude de Deus que estava em Cristo. Veja, agora quando isso se repete no tempo do fim, e Deus tem um corpo ou um homem para falar para a igreja, para falar para nós, quem fala é Deus mesmo, e ele usou um homem que foi fiel a tudo que ele disse. A tudo que ele falou. Veja, se eu for esquecendo de algo, eu vou passando para vocês no momento próprio. Então, aqui no sermão não tenhais medo, esse sou eu. Ele está pedindo a Deus para que ele venha adiante, né, em seu grande poder, e resplandeça sua glória, que nós chegamos agora a essa definição que é doxa, resplandeça, isto é brilho, brilhar. Deixe-me ver como está na primeira anotação, aqui, resplandecente, tornar-se visível, aparecer, resplandecer, que é uma emanação de luz. Então, nesta oração do irmão Brano, no sermão Não Tenhas Medo, ele está pedindo que Deus entre em cena e emane sua glória ou sua luz diante das pessoas. Aí você pensa assim, o que seria emanar esta luz? Porque epifaneia, quando se trata de brilho ou de resplandecer, corresponde a uma emanação de luz. Quando você tem uma emanação de luz, aquilo acontece e o objetivo da emanação de luz é para cegar algumas pessoas, ofuscar algumas pessoas e clarear para outras. Veja. Agora, isto não é outra coisa a não ser a própria palavra de Deus que entra em cena, como um brilho. E já está no livro de Salmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vê? Quando pode estar maior escuridão, até mesmo um palitinho de fósforo você acende, aquilo já causa um impacto. E quanto mais a luz brilha, quanto mais você pode emanar luz de um recipiente, seja ele qual for, a luz expulsa, as trevas são expulsas mais ainda. E ainda mais quando o sol está a pino. Quando o sol está a pino. E quando o irmão Brana fala sobre o sol, ele sempre nos apresenta também o Filho, mostrando que é a mesma coisa. Veja, agora se é uma emanação de luz, eu só posso entender uma coisa, por tudo que eu já tenho observado. E isto é a mesma coisa que Deus fez na plenitude dos tempos, quando enviou seu Filho, e sendo Deus luz, e esta luz teria que emanar, tinha que haver uma emanação de luz, um brilho tornar-se visível, ele precisou usar um corpo. O corpo de seu Filho. E uma vez que este Filho se tornou receptáculo do conhecimento do Pai, do ensinamento do Pai, e você sabe o que é ensinar? É doutrinar. Doutrina é ensino, ensinamento. Então, uma vez que Jesus era o receptáculo do conhecimento do Pai, da glória do Pai, da avaliação que Deus mesmo tem sobre tudo, porque Ele conhece o princípio e o fim. O irmão Brando diz que Ele conhece o fim desde o começo. Então, Jesus pôde dizer para as pessoas, eu sou a luz do mundo. A glória de Deus, o brilho de Deus está emanando através de mim.
Agora me diga, quem olhava para Jesus via algum brilho? A não ser no Sermão do Monte, que suas vestes se tornou resplandecentes. Mas quem olhava para Jesus, a Bíblia diz, nada viríamos para desejar. Era um homem comum. Mas quando ele falava, a Bíblia diz, e as pessoas se admiravam do seu ensino. As pessoas se admiravam de sua doutrina. Porque era desta forma que a luz estava emanando, saindo. Vê? Agora, esta luz, quando saía, o que ela fez? Iluminou? Sim. Porém, outros continuaram cegos, em trevas. E você sabe que alguém disse assim, olha, nós não estamos em treva, nós conhecemos, nós vemos. Jesus disse assim, então, por vocês dizerem que estão vendo, é que vocês agora estão cegos. Não é? Eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava dizendo. E estava dizendo, nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos a lei, quem é tu para nos ensinar? Nós sabemos. Então Jesus disse, então vocês serão mais responsáveis ainda. Serão mais responsáveis ainda, porque vocês que dizem saber da lei, dos profetas, dos salmos, não estão vendo o cumprimento. Vê? Agora, uma vez que Jesus ensinou para os seus seguidores a doutrina que ele ouviu do seu Pai, e estamos falando de mente, glória, que é julgamento. Jesus disse o quê? O meu julgamento, eu julgo de acordo com o que eu ouço, ou de acordo com o que eu ouvi do meu Pai, assim eu julgo. Veja, então quando ele entregava o pensamento de Deus, a doutrina de Deus, ele estava entregando o julgamento de Deus sobre as coisas. E esse julgamento de Deus mostra a reta justiça, aquilo que é correto. Porque Deus não pode fazer outra coisa a não ser isso, uma vez que ele é Melquisedeque, que é rei de justiça. Justiça. Vê? O que é certo, é o centro, sem nenhum extremo. Quando isso é apresentado às pessoas, isto é luz, iluminação, conhecimento. E aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. O que eles viram? Eles viram uma ideia diferente, um pensamento diferente do pensamento humano. Um pensamento só poderia vir de Deus mesmo. Vê? E isto desperta eles. Uma vez que essas pessoas ouviram e aprenderam, absorveram isto, elas também se tornaram receptáculo desta luz. E como luzeiro, começaram agora a refletir isso também. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E você não pode pegar esta luz e esconder lá no canto. Você tem que brilhar para ajudar os outros a caminhar. O ministério de vocês é isto. Então, quando você chega em João capítulo 17, onde Jesus faz aquela oração sacerdotal a seu Pai, orando por nós, ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus seguidores, ora pelos inimigos, vê? E se você observar na sua oração, ele diz, eles ouviram a palavra que tu me deste. Veja, eles ouviram a palavra que tu me deste. Guarda-os nesta palavra. E Jesus estava dizendo, se você continuar aquela leitura de João 17, que aqueles que ouviram as palavras de Jesus, guardaram esta palavra, estes levariam esta palavra adiante e outros ouviriam. E estes que ouvissem através daqueles que creram em Jesus, Jesus também orou por eles. Então esta oração se estende até nós, quando a palavra de Jesus é restaurada em nosso entendimento. E outra vez esta luz de Deus, este brilho, ilumina o nosso entendimento. Aí você sai das trevas, vê? Você sai da escuridão, você sai da ignorância. Oramos, diz o irmão Branco, que tu venhas fazer isto, resplandeça a sua glória por toda a terra sombria, traga adiante fé e vida. Então aqui em sua oração, ele pede que neste brilho que se estendesse pela terra, fosse trazido então para nós fé, que é o quê? Revelação e vida, porque Deus é o autor da vida. E você não pode, a vida, para ela se manifestar, ela precisa de duas coisas principais: luz e água. Vê? Luz e água. Para poder a vida se desenvolver, são dois elementos principais para a vida. Ele continua: oramos para que cada igreja que está aqui representada possa sair daqui esta noite com uma visão fresca e que rompa um avivamento do Espírito neste país. E nas escolas para que haja orações de dia e de noite, e fome e sede.
que aquelas estações possam saltar para nossas vidas, e venha nesta noite e nos faça tão sedentos, para sermos como Ele. Encomendamos este culto a Ele agora, o autor que disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje para sempre, que Ele possa vir resplandecendo em sua palavra. Então a epifaneia, que foi prometida nas Escrituras, e eu li aqui, que pelo menos nesta parte, o tradutor colocou exatamente assim, aparecimento, o aparecimento, não é? Se você prestou atenção nisso, que eu chamei a atenção no início, veja, este resplandecer, ou esta epifaneia, ela vem cumprindo a palavra. E quando ela cumpre a palavra para o seu tempo, não se trata de um cumprimento para ontem, ou para o amanhã, mas para o momento. Porque você tem que dar o fruto na estação devida, na estação própria. Não adianta você ser crente com os acontecimentos do tempo de Irmão Brana, com os milagres que aconteceu. Nós ficamos acostumados a ouvir sobre os milagres, sobre as curas, sobre o quanto que Deus abençoou as pessoas através do ministério de William Brana, e ficamos só nesta parte que era para chamar a atenção das pessoas. Em outras palavras, se vivêssemos naquele tempo, teríamos admirado pelos cultos, pelas grandes campanhas, e quem ficou somente nessa, ficou lá para trás, nunca seguiu adiante na doutrina. Não, os grandes pregadores e evangelistas, e que também participaram do ministério de Irmão Brana, não é? E que curaram, expulsaram o demônio, ou Deus através dele fez isso, eles não seguiram adiante. Não, porque a luz, ela cega alguns, ela deixa alguém ofuscado, fica sem entender o que está acontecendo. Enquanto outros recebem a porção correta para o seu dia. E foi o que Paulo disse. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro do que não tem, de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar é dividir corretamente. A palavra de Deus se cumpriu para cada período. Quem viveu naquele período e viu o cumprimento, recebeu o batismo do Espírito Santo naquele tempo. Não adianta vivermos de uma luz do passado, temos que saber como Deus está trabalhando hoje. Vê? Ok. Mais uma citação, Jeová Jireh, parte 2. E acredito que meu tempo foi-se embora faz tempo. Então já temos... Está encerrando, já era para termos encerrado aqui. Deixa eu ver aqui. Jeová Jireh, parte 2. O irmão Brana diz, este é o fim da espera da semente real. Ele está aqui. A aparição de Cristo. Veja, ele está aqui. A aparição de Cristo. Se você anotar, eu não vou passar aqui adiante algumas anotações, porém, nós só lemos uma escritura. Não é? Eu gostaria de citar pelo menos 2 escrituras antes de encerrarmos, para que você veja também isso na Bíblia. Veja. Irmão Brana está dizendo, Jeová Jireh, parte 3, isso é do dia 6/7 de 62. Ele está aqui, a aparição de Cristo. Você sempre tem que separar. Veja, existe um lugar na Bíblia. Olha, seria bom vocês que estudam a mensagem guardar bem essa citação do irmão Brana. Você vai precisar dela futuramente. Você pode acreditar nisso. Observe. Existe um lugar na Bíblia, você sabe, eu não tenho tempo para ir a isto, que diz, a aparição de Cristo, e depois, a vinda de Cristo. O irmão Brana está mostrando aqui uma diferença entre as duas coisas, porque as pessoas misturaram, como eu vos disse em Mateus 24, lá está a parúcia, que é aparecer, presença, ele presente. Agora se você diz, isso não é novidade, porque ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E durante toda a dispensação das eras, sempre foi dito, Deus está aqui, não é? Deus está aqui, eu estarei convosco. Deus está aqui. Porém, veja, se hoje, pegando desde o tempo do irmão Brana, se Deus está aqui, como ele esteve no período, no final da era ali de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, todas as eras, você sabe, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, etc. Se Deus está aqui neste tempo,
como ele esteve durante as eras. Por que Deus enviaria um profeta para dizer para nós: o propósito do meu ministério é dizer que ele está aqui? Se durante todo o tempo todos os pregadores já disseram isso. Não tem sentido. Agora, se Deus mandou um profeta para dizer para nós essa diferença, e dizer que este era o propósito do seu ministério, declarar para a igreja que Deus está aqui, e a palavra declarar é esclarecer, deixar claro por meio do ensino, declarar. Meu ministério é declarar que ele está aqui. Eu só posso entender que Deus está aqui hoje de uma forma que ele não esteve durante o período das 7 eras da igreja. Por quê? Você sabe, você tem um candelabro de 7 braços, não é? E como é que era feito? Era acendido o primeiro, com a luz do primeiro, acendia o segundo. Com a luz do segundo, acendia o terceiro. Com a luz do terceiro, acendia o quarto, e assim sucessivamente. Na dispensação das eras, quem acendeu a primeira pilastra foi Deus mesmo. O pilar de fogo, bum! E iluminou ali, através de Paulo, você viu o movimento que Paulo fez. Agora, com a luz da primeira era, com o ensinamento da primeira era, veio para a segunda. E ali foi estabelecido então um padrão. Irmão Branham, na era de Esmir, ele disse: Deus tem um padrão, um modelo. Ele envia um mensageiro para uma determinada área específica, e depois ele recolhe aquele mensageiro. A luz de sua mensagem, vê que se trata de luz, a luz de sua mensagem será espalhada, segue adiante, através dos homens que foram bem instruídos aos pés do mensageiro. Só com isto aí, você já pode entender que todo o problema que nós temos no nosso meio, no meio do povo da mensagem, é por falta de instrução. Quando a mensagem veio aqui para o Brasil, nos anos 69, 70, por aí, 71, nesse período, digamos que pessoas que tinham aquele amor, aquela paixão pela mensagem, pegou aqui e traduziu as 7 eras da igreja. Não conhecia o português, não é? Traduziu do inglês para o português, e creio que foi o missionário Martim, né? O saudoso missionário Martim. Em 56, para divulgar. Agora não sei se foi nesse tempo que ele traduziu as eras. Ele fez um trabalho de tradução. Correto. Muito foi feito com isso. Sim, porque também ele nem conhecia o idioma. Veja. Então, em seguida, nós tivemos outras traduções. Então, eu penso, eu vim para a mensagem em 82. Já tinha 80, aliás, fui batizado em 82. Eu já tinha aí 10 anos de mensagem já. Porém, me diga quantas mensagens tínhamos nesse tempo? Tínhamos 50 mensagens traduzidas? Eu acredito que não. Tinha poucas. Agora veja. Digamos com uma fração das mensagens. Você tem 100. Uma fração de 100 é 0, uns pouquinho, né? Uma fração desse total de 1.100, quase 1.200 sermões. Estava disponível 1.100, daqui a pouco encontraram, mas alguns se arrumaram a voz, colocaram 120, daqui a pouco é quase 1.200. Sermão de irmão Branham, não sei a quantidade exata. Ok. Imagine que desse total de 1.100 e tantos sermões, nós tínhamos agora 15, 20 traduzidos. O que sabíamos da mensagem? O que sabíamos da doutrina? E aí, quando se lê o irmão Branham falando que Deus não é 3 pessoas, falando sobre os 3 ofícios de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 ofícios do mesmo Deus, simples, para completar o pensamento doutrinário, se pegou toda a doutrina unicista da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Se pegou todo o pensamento daqueles pentecostais com os quais o irmão Branham teve aquele contato. Vocês lembram do milharal, quando ele dormiu, a roupa toda amassada, e no outro dia foi pregar entre eles, e Deus disse: vá pregar entre eles. E depois daquele culto que ele pregou sobre Jó, não é? Sobre o jovem rico,
que ele estava no inferno, ele gritava e não tinha ninguém ali para acudir, chamou para o papai não estava, chamou para Deus, Deus não estava ali. Foi isso que ele pregou lá entre os Pentecostais Unidos. O que é que o irmão Branham fala quando ele foi? Ele viu aquele movimento e as pessoas com seus carros, né, o carro daquela época, suas bicicletas e o nome atrás, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Essas pessoas creem que Jesus é o próprio Deus. O irmão Branham já tinha pregado para os trinitários. E na visão que ele teve, ele estaria no centro. Ele deixaria de lado, tinha um ave de um lado, ave do outro, que eram os trinitários e os unicistas. E ele passou direto e plantou lá, separadamente. Diferente dos dois. Ele explica isso, creio que no sermão a deidade de Jesus Cristo, a divindade explicada, não lembro agora. Veja. Então ele pregou, ele conhecia o pensamento trinitário porque ele veio da Igreja Batista. E agora Deus disse, você também tem que conhecer a outra parte, você tem que conhecer os unicistas. E ele foi. E você sabe o que aconteceu, a sogra entrou no meio e tal, e você sabe o que deu. Mas o que essas pessoas pregavam e ensinavam? Que Jesus era o próprio Deus eterno. Consequentemente, foi Deus que morreu na cruz de acordo com esse pensamento. Se Jesus Cristo é o próprio Deus, então esse Deus morre. Nós lemos aqui, na leitura inicial, que o único que não pode morrer, o único que é imortal, Deus mesmo, uma pessoa que é imortal, ela é incapaz de morrer, porque ela tem imortalidade. E Paulo diz, aquele que tem só ele só tem a imortalidade. Agora nós temos o Filho de Deus que morreu por nós. E depois que ele morreu, colocaram na tumba e ele seguiu confiante no que o Pai tinha lhe prometido. Eu não vou deixar você na sepultura, não vou deixar teu corpo ver a corrupção, que vem depois de 72 horas. O irmão Branham explica isso também. Então ele confiou na revelação do Pai. O irmão Branham chega a falar em um dos sermões, ele pregou vários sermões com o nome Conferência com Deus. Em um desses sermões, ele disse que no jardim de Getsemane, Deus perguntou ao filho, você está disposto? Mostrou para ele todo o sofrimento, tudo o que aconteceu, toda a rejeição. Mostrou para ele todo o quadro antecipadamente. E ali Jesus entrou em aperto, entrou em desespero. Disse, Pai meu, se possível, passa de mim este cálice. É duro demais para suportar isto. Porém, em seguida, quando ele lembra da sua missão, e lembra de todos os outros seus irmãos, porque Jesus não é nosso Pai, sinto muito, chocar as pessoas, né, que ouviram a gravação depois, mas Jesus não é nosso Pai, ele nunca disse que era nosso Pai, ele sempre disse que era nosso irmão. Ele é tido na Bíblia como ele seria o primogênito numa grande família de irmãos, e ele disse, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Quer dizer, eu tenho um Deus que é também vosso Deus, eu tenho um Pai que é também vosso Pai. Então, o que é que vocês são meus? Vocês são meus irmãos. Por isso, na sequência desse versículo, ele diz, vai e diz a meus irmãos que me encontrem em tal lugar, assim e assim. E em toda a Escritura você encontra Jesus sendo o primogênito entre muitos irmãos. Aí você diz, e quando ele diz, não vos deixarei órfão, quem deixa órfão é o Pai. Eu também batia nos denominacionais com esse versículo para dizer que Jesus é o próprio Pai. Quando ele diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ora, quem estava falando ali? Era o Pai ou o Filho? O irmão Branham disse que ele era um ser dual. Jesus era um ser dual. Ele era um homem, o Filho de Deus, era um homem. E dentro dele estava Deus, seu Pai. O irmão Branham explica desse jeito no sermão, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, ele explica desta forma. Os discípulos não entendiam Jesus, porque uma hora era o Pai que falava, daí a pouco era o Filho que falava. Era dois seres trabalhando, usando o mesmo corpo. Como você tem corpo, espírito e alma, Jesus também tinha corpo, espírito e alma. Vê? Agora, para você se tornar um com Deus, você tem que receber o Espírito Santo. O irmão Branham diz, a forma que ele era um com o Pai, era porque o Pai estava habitando nele. Simples dessa forma. Então, se tivesse aqui sentado, tinha que puxar meu paletó. Lá no Pastor Walter, assim, ele diz, irmão Rosendo, olha o tempo, vou puxar seu paletó. Não, mas os irmãos, isso é cansativo para os irmãos, né? Ficar muito tempo sentado e... Epifané. Sim.
Epifania. Eu creio que essa é a pronúncia, eu que não sei pronunciar direito. Epifaneia, né? Sim. Doxa, que é glória. 8 nomes. São 8 nomes, são 8 nomes do grego. Parúcia, Epifaneia, Doxa, Apocalipse, que seria Apocalipse, revelação, Apocalipse. Faneiro, P-H-O. Não hoje, não hoje, porque eu estou apenas com essa epifaneia hoje, então seria muito extenso, né? Seria muito extenso. Sim, encerrando por aqui. Se os irmãos ainda tiver paciência de ouvir tanta coisa, né? De ouvir tanta coisa. Eu aprendi muito. Como eu aprendi contigo. Cansei hoje. 7 e 10. Eu que cansei. Deus abençoe o irmão. Deus abençoe. Esses temas não tem fim. Mas é uma maravilha. O que eu gostaria depois de aprender com você é a Parúcia. Sim. Epifania. Dunamis. Apocalipse. Depois tem. Como que chama aquele? Faneiro. Né? Ele tem mais uns 3. Tem mais uns 3. Tudo isso aqui. Tudo isso você pode mostrar nas Escrituras. O Dox, você está aprendendo. Eu vi essa apostila, mas não entendi. Porque às vezes você lê, como eu não vinha lendo, o evangelista se aproxima e diz: você está entendendo? Eu estou lendo aqui o profeta, mas eu não sei se ele está falando de si mesmo ou de outro. Só para a igreja entender, eu não estou discutindo com o pastor. Né? Nós somos amigos de mais de 20 anos. Eu estou conversando com ele para ele esmiuçar para a igreja. Amém? Porém, uma vez que ele ouve, ele pode esmiuçar. Ele pode mas também é difícil, esmiuçar. igual o irmão Rosendo tem o seu estilo, né? Ele sabe explicar bem. E eu gostaria de aprender com você. Do jeito que na lei isso me deixa no chinelo, que eu não entendo nada. Olha, você quer, vamos ficar de pé, vamos. O pastor Rosendo vai orar. Amém. Depois o senhor faz o encerramento.